Meus senhores, boa noite. Obrigados mais uma vez por estarem aqui no Barracão da Cultura, numa noite dedicada à poesia, em que, por aquilo que eu me percebo, ela cada vez está mais distante, quando na realidade ela deveria estar cada vez mais próxima. Eu há pouco estive a jantar com alguns de vocês e referi-me que fui assinante de uma revista em 1973. Essa revista chamava-se Século Ilustrado e aquela revista fez-me transformar-me noutra pessoa completamente diferente. E disse que teria escrito naquele tempo algumas coisas sobre a minha terra, sobre a maneira como se vivia, mas decidi agora, para iniciar, ler algo que escrevi ontem. Tendo em conta que o nosso ontem pode não ser exatamente o dia 6 de janeiro, mas um dia 6 de janeiro qualquer, de há muitos anos atrás ou até milénios. Vamos lá ver se isto teria sido mesmo ontem. Entre um mundo que morre e outro que nasce, insere-se sempre um período vazio. É um tempo, túmulo e berço. O mundo que morre agoniza, debate-se e procura esmagar sob o seu peso o mundo que nasce, que ainda não abriu os olhos, nem sabe como se chama. Crises económicas, revoluções sociais, guerras políticas, desaparecimento de Estados, formação e dissolução de impérios, aparição de novos povos e novas potências, instabilidade geral, confusão dos espíritos, destruições, perturbações de toda a espécie, eis o que enche até às bordas esses períodos vazios. Vê-se por isso abater a curva da civilização e surge novamente a barbárie. Se nos debruçarmos agora sobre a Europa dos séculos III e VIII, concluímos que se verifica perfeitamente esta situação do mundo que nasce e do mundo que morre. A história da Europa destes séculos é, sob muitos aspectos, sombria e dolorosa. Invasões que, embora acham sido menos brutais do que as que se julga durante muito tempo, são seguidas de desordens, saques e matanças. Lutas políticas contínuas entre chefes bárbaros e depois entre os descendentes, durante as quais todos os meios são lícitos para se desfazerem os adversários. Enfraquecimento do poder central de que se aproveitam os funcionários para oprimirem os seus administradores e os grandes proprietários para alargarem os seus domínios em prejuízo dos pequenos lavradores. Eu peço desculpa, não posso continuar porque estou-me a emocionar, não vou continuar com isto. Isto foi escrito por mim há 50 anos. Podia ter sido escrito ontem. Bem, então, neste seguimento daquilo que o José Claudino leu, eu vou ler uma coisa que não é minha, mas que penso que se enquadra, que se chama Aos que virão depois de nós, é de Brecht. Realmente vivemos tempos muito sombrios. A inocência é loucura, uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes
em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica silenciar tantos horrores. Esse que cruza tranquilamente a rua não poderá jamais ser incomodado pelos amigos que precisam de ajuda? É certo, ganho o meu pão ainda, mas acreditai-me, é pura casualidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto as coisas correm-me bem. Se a sorte me abandonar, estou perdido. E dizem-me, bebe, come, alegra-te. Pois tens o quê? Mas como posso comer se ao faminto arrebato o que como e se o copo de água falta ao sedento? E toda a vida continuo a comer até fartar-me. Também gostaria de ser um sábio. Os livros antigos dizem-me que a sabedoria é quedar-se afastado das lutas do mundo e sem temores deixar correr o breve tempo. Mas se evitar a violência, retribuir o mal com o bem, não satisfazer os desejos, antes esquecê-los, é aquilo que chamam sabedoria, então eu não posso ser sábio. Realmente vivemos tempos sombrios. Para as cidades, vinha em tempo de desordem quando reinava a fome. Misturei-me aos homens em termos turbulentos e indignei-me com eles. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Comi o meu pão no meio das batalhas e deitei-me para dormir entre os assassinos. Do amor ocupei-me descuidadamente e não tive paciência com a natureza. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. No meu tempo, as ruas conduziam aos atoleiros. A palavra traiu-me ante o verdugo. Era muito pouco o que eu podia, mas os governantes, sem mim, sentiam-se mais seguros, pelo menos assim o espero. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. As forças eram escassas e a meta achava-se muito distante, mas pude vê-la claramente, ainda quando parecia para mim inatingível. E assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Vós que surgireis da maré em que perecemos, lembrai-vos também, quando falarmos das vossas fraquezas, lembrai-vos dos tempos sombrios de que pudestes escapar. Íamos com efeito mudando mais frequentemente de país do que de sapatos através das lutas de classes, desesperados quando havia só injustiças e nenhuma indignação. E contudo, sabemos que também o ódio contra a baixeza endurece a voz. Os que quisermos preparar terreno para a bondade, não podemos ser bons. Vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com inteligência. Está aqui um poema da Sonzinha que mandou pelo Quim para eu ler. A Sonzinha aqui do Barracão. Sim, senhor. Boa noite a todos. É com muita pena que não posso estar presente. Isto é a dela. Pronto, já é bem. Mas jamais esquecerei os belos serões que passei na vossa companhia. Este poema dedico ao meu irmão Amaro. Com os meus olhos cheios de tristeza por existir em ti tanta pobreza, caminhavas descalço pelo chão, sem ter filhinhos, nem companhia. Eras inocente, coitadinho, com fome de pão, e vadiando pela rua, pedindo esmola, e tu, cheio de ternura, envergonhado na dor, choravas, e pedias ao Senhor, porque é o fruto do teu amor, vias a casa vazia e não tinhas alegria. Eu amo este irmão, porque sei que tem um bom coração, mas és pobre, não tens dinheiro, e assim vives, sem ter o milheiro. Até à porta do cemitério tu ias pedir, logo que soube, não podia consentir. Então ajudei em tudo que pude, muitas vezes preso. Ai, se fosse, se tivesse muita riqueza, eras o irmão mais feliz, vivias com muita alegria e acabava com toda a tua pobreza.
Mandem há mesmo caso que veja. Muito obrigado e bom serão. Beijinhos para todos vocês. O mundo é de cão. O mundo é de cão, em casa que não há pão, todos levaram e ninguém tem razão. Fica-se à espera de levar o perdão. Os pobres são sempre pobres, os tempos vão difíceis. Os ricos arrecadam sempre mais pobres. A religião é o ópio do povo. Há muito tempo que isso vejo. Dinheiro e esmolas são pedidas. Parece-me que seja para continuar. Preguiças e oportunismos revejo. Era preciso mais cultura e coisas parecidas. Eu vou ler do Padre Mário, do livro da Escuridão de Milênios à Luz. Por um começo, outra, para fizermos anterior ao Big Bang. Ateísmo com causas. Gosto mais desse teu ateísmo com causas do que quaresmas dos clérigos que entretêm as pessoas que frequentam os seus templos. Com Jesus, jejuns faz de conta e outras penitências que tem por pai o perverso. O calendário litúrgico é gerador de morte. Só viveres conforme aos gritos das vítimas faz acontecer novos começos. Ateu é o próprio Jesus de Nazaré, de todos os deuses que se alimentam de gente. Também e sobretudo do Deus do templo de Jerusalém, que então se confundia com o Deus dinheiro e andava casado com o Deus do Império. O ateísmo de Jesus é o ateísmo que sabe abrir-se ao mistério e faz aliança com as vítimas, até acabar vítima também. Os do dinheiro e do poder, juntamente com os da religião, não suportam um ateísmo como o de Jesus, que sabe viver aberto ao mistério e em sintonia com o grito das vítimas. Não frequenta os templos dos clérigos, nem os palácios dos poderosos que mandam no mundo. Troca todo esse lixo de luxo pela fecundidade do deserto. Não se pense que Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto. Isso diz o perverso, que vive da mentira e da alienação. No mundo e de olhos bem abertos é como Jesus vive, sem nunca se desviar dos sinais dos tempos e dos clamores das vítimas. Nada o desvia do essencial, nem a reza dos templos, nem as falas do poder. Anda por aí um ateísmo que tem tanta alienação como a religião. Ambos têm o perverso por pai. É o ateísmo que vive instalado nos seus privilégios e nos seus prazeres, sem olhos nem ouvidos para as vítimas e seus clamores. Cultiva a idolatria do dinheiro, frequenta os templos do cinismo e vive de joelhos diante do poder nosso de cada dia. Deste ateísmo fujo todos os dias, a 7 pés. Não aconteça que me transforme num cínico ou num monstro sem entranhas de humanidade. Nasço e venho ao mundo para ser irmão universal. Nem a religião, nem a idolatria, nem um ateísmo surdo e cego levam o melhor sobre mim. Sou filho do sopro de Jesus. Com ele chego a ser liberdade. No mundo de vítimas, como o nosso ninguém que queira ser humano, rural, pode viver fechado em si. Uma quaresma feita de masoquismo e de sadismo, como o dos clérigos, só serve para fazer aumentar a dor e o sofrimento. Aprendo com Jesus de Nazaré que Deus vida do que gosta é de gente determinada a pôr fim à dor e ao sofrimento. Não me arrastem para os templos dos clérigos, nem para os palácios dos poderosos. Sou todo olhos e ouvidos aos sinais dos tempos e aos clamores das vítimas. Deles e delas
vem o sopro que me faz humano e irmão universal. Ateu de todos os deuses que se alimentam de gente e legitimam os poderes que as fabricam. A gente faz tanta força para ser feliz que se acaba por esquecer que a leveza traz felicidade também. Assim, a busca pela perfeição fica tão pequena diante da beleza da simplicidade. Calma, as ideias vão surgir e as soluções vão chegar. As melhores notícias vão nos apanhar de surpresa. Por isso, nós vamos sem rumo e sem garantia de nada. A única certeza que eu tenho é a vossa companhia e todo o bem que ela me faz. Os compromissos nunca vão acabar, até que a gente se comprometa com a nossa própria paz. As melhores oportunidades são como aquela roupa guardada no armário com a etiqueta para uma ocasião especial. Elas vão perdendo a cor e cada vez que a vida nos convida a usá-las, respondemos: pois não. Às vezes, temos que criar condições para que a mudança aconteça. Se a falta de tempo é o grande dilema, vamos ser relógio, sem problema. É simples. Não existe hora nem ocasião perfeita. Quando a felicidade te chamar, simplesmente aceita. Falam dias. Faz hoje um ano, neste Serão de Poesia, à terceira intervenção, levantou-se a voz do Padre Mário e leu-nos isto: adeus mundo financeiro, adeus que vos vou deixar, prefiro ser um canteiro do que para ti trabalhar. Neste mundo do dinheiro, trabalhar é uma tortura, não tens ninguém companheiro, nem tens o pão da cultura. Até o ato de criar fica refém do mercado, pois só consegue vingar se por ele for marcado. Se filhas, filhos gerardes, são depressa retirados, pagarás para os criar, mas sairão formatados. Quem quer ser homem e mulher neste mundo do dinheiro, cultiva a arte de ser clandestino e companheiro. Se quisermos ser humanos, não podemos ser cristãos. Quem abençoa os tiranos não vê nos outros irmãos. Tudo o que eu faça e diga tem de gerar liberdade, nem que o poder me maldiga e me trate com crueldade. Como as aves e os lírios, não sei de teres poderes, conheço muitos martírios, fecundo muitos viveres. Canto, danço, ser humano, tudo paz, fragilidade. Não sei de senhor nem amo, sou ruá, sou liberdade. A beleza das belezas é sermos outro Jesus. Sofremos com muitas baixezas, mas somos no mundo luz. E este texto chamei-lhe Compreensão é Paz. Acho que ainda é igual, não é? Se houvesse compreensão, havia paz. Há momentos em que a nostalgia se apodera de nós. Nessas ocasiões procuramos os lugares calmos e solitários, onde ficamos longo tempo em profunda meditação. Certa ocasião em que eu mais saudade sentia dos meus, estava recostado numa das cadeiras da biblioteca, dando livre curso aos meus pensamentos, quando subitamente surgiu ante mim a penicilina. Não sei se conheceis a penicilina, uma gata branca com manchas castanhas que pertence ao Pastilhas. Preparava-me para lhe fazer uma festinha na cabecita branca e eis que ouço um resfolegar medonho. Avisto uma nuvem de pó
e dessa nuvem, como se de um truque hipnótico se tratasse, aparece o 15. Sim, esse macaco malandro que o Zé capturou, surgindo quase simultaneamente o Umbaça, o cãozito que todos conhecem e foi trazido do mato pelo Furiel Santos. Segurei bem a penicilina, pois é sabido que cães e gatos não se dão. No entanto, ela fazia força para soltar-se, enquanto eu, com surpresa, verificava que o 15, juntamente com o Umbaça, davam cabriolas e lambiam-se mutuamente. De um salto a penicilina foge-me das mãos, caindo em cima do Umbaça. Quando eu supunha ir ouvir uma rosnadela seguido de uma miadela angustiosa, constatei completamente estupefacto que a penicilina era aceita pelos dois. Deram mais umas reviravoltas de amizade e lá se foram, cada um para junto dos seus protetores, com a certeza de que no dia seguinte a brincadeira decorreria entre paz e compreensão racial. Chegará o dia em que os homens se amem como o Umbaça, o 15 e a penicilina. É esse o meu pedido neste Natal de 1972. Também é o de 2022. Felizes os pobres. Felizes os pobres. Em tempos de globalização e de triunfo do capitalismo mais selvagem como é o neoliberalismo, esta boa notícia de Jesus de Nazaré deve fazer sorrir de troça muito boa gente, mesmo entre os chamados militantes de esquerda. Felizes os ricos. É a boa notícia que os médias mais proclamam hoje e sempre aos quatro ventos. E a verdade é que nunca como hoje o ter suplantou o ser. Mas Jesus, quando proclama felizes os pobres, tenha cuidado de logo acrescentar, porque deles é o reino dos céus. Não canoniza a pobreza como estado de felicidade, apenas como porta e caminho para a abundância global de vida e de bens que a expressão reino dos céus traduz. Jesus sabe que só os pobres são portadores de um futuro de abundância para todos os seres humanos. Ai dos ricos, diz Jesus, são o maior obstáculo quando se movimentam. É sempre para serem ainda mais ricos. Ora, ricos cada vez mais ricos, dá sempre pobres cada vez mais pobres. E o dramático hoje é que até os próprios militantes anti-globalização capitalista sonham tornar-se ricos, ao mesmo tempo que parecem lutar contra o capitalismo neoliberal global. Contraem a doença que combatem e depois ainda têm o desplante de andar por aí a ladear carros novos todos os anos e outros sinais de riqueza, como se o capitalismo passasse a ser bom a partir do momento em que também permite aos seus opositores ideológicos viver à capitalista. Só quem recusa o capitalismo e o estilo de vida capitalista na sua própria casa e na sua própria vida é que pode tornar-se porta e caminho para fazer chegar o reino dos céus à plenitude de vida e de bens para toda a humanidade. Os ricos são desgraçados, aparentemente felizes, mas desgraçam o mundo em que se movimentam e em que vivem. As igrejas têm silenciado esta boa notícia de Jesus. Elas próprias já não creem mais nela depois que provaram o gosto do poder e dos privilégios que o poder sempre dá a quem o adorar. Correram a corrigir o Evangelho de Jesus e fizeram desta bem-aventurança um simples conselho evangélico para alguns frades e freiras que depois fazem votos de pobreza, mas para melhor poderem viver instalados em segurança no interior de institutos cheios de privilégios sem conta. Dizem-se ao serviço dos pobres, e até é verdade em alguns casos, mas só na linha da caridadezinha, nunca na linha da libertação, menos ainda na luta contra o antirreino, hoje tão ferozmente ativo.
As igrejas são como o rico da parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 16, que todos os dias se banqueteiam em templos e altares dourados, onde presidem autoritariamente a cultos sem profecia, com os quais entretêm e anestesiam os pobres e alguns ricos, sem jamais desencadearem processos históricos de libertação, onde os pobres sejam os grandes protagonistas. Felizes os pobres! Só quem acredita nesta boa notícia de Deus que Jesus anunciou e por causa da qual acabou crucificado, é que é capaz de entrar pela porta estreita e correta na luta contra o anti-reino de Deus, que é hoje a globalização capitalista neoliberal. E é também capaz de recusar entrar pelo outro lado, como fazem todos os ladrões e assalteadores. A porta estreita e correta não é outra, senão os próprios pobres, entre os quais os verdadeiros militantes, libertadores, que hão de encarnar e habitar em comunhão de vida e de mesa, para que os pobres assim apoiados mudem a face da terra e edifiquem um mundo bem à medida de toda a humanidade. Um poema do Júlio Bernardes. A solidão são brasas homicidas, gritos surdos da voz da luz ausente, em anseios do longe, tristemente, bebendo a dor das vozes reprimidas. Pois nessas horas baças, consentidas, os fantasmas reclamam do presente. Um coração de amor, claro e evidente, preparado para todas as partidas. E eu, ora me alegro, ora entristeço, olhando o imenso azul do céu, impávido. Nessas horas sem mim, onde me esqueço, no momento me alheio noutro hábito. Em espanto de arroubos enlouqueço, de infinito e de mim, vazio e grave. Aqui um livrinho, O Sol em Certas Manhãs, Vitor Luís Grilo. Começou a passar. Às vezes penso falar-te de acontecimentos que imagino possíveis. Hei de mostrar-te fragmentos de meus gestos falíveis. O que se passa no momento em que me dirijo a ti é como uma contemplação de um recorte do firmamento. Não faças caso das hesitações e daquilo que retirei na minha vida. Ando a estudar lições de matéria que eu julguei perdida. No silêncio mais profundo, tentei em vão encontrar o que, por não ser deste mundo, só é possível cantar. Se do tempo ido ficaram lembranças de quem sou, é porque aí também que aí começou. Agora o poema do livro Poemas do Meu Viver, da Cláudia. Louco. Sinto-me preso, preso à ignorância do que sou, preso por não saber onde vou ou não quero ir. Estou perdido. Perdido no meio do nada, perdido nas curvas desta estrada, de onde não posso fugir. Hoje levanto para gritar ao mundo, levanto-me do abismo profundo, caio de novo. Estou pronto para transpor montanhas, pronto para grandiosas façanhas, mas reprovo. Agora canto porque não sei chorar. Canto para me inebriar de ternura. Estou possuído de sonhos impossíveis, possuído de medos invisíveis. É loucura. Aqui, diante de mim, eu, pecador, me confesso.
de ser assim como sou. Me confesso o bom e o mau, que vai ao leme da nau, nesta deriva em que vou. Me confesso possesso de virtudes teologais, que são 3, e dos pecados mortais, que são 7, quando a terra não repete, que são mais. Me confesso o dono das minhas horas, o das facadas cegas e raivosas, e o das ternuras lúcidas e mansas, e de ser de qualquer modo andanças do mesmo todo. Me confesso de ser luar no charco, de ser a corda do arco que atira setas acima e abaixo da minha altura. Me confesso de ser tudo o que possa nascer em mim. Me confesso de ter raízes no chão desta minha condição. Me confesso de ser eu, tal como vim, para dizer que sou eu aqui diante de mim. Miguel Torga. Agora que acabamos esta quadra natalícia, todos nós brindamos à família, à paz, à saúde. Eu agora vou propor que façamos aqui um brinde à vida. Alguém nos disse aqui uma ocasião que ser poeta é ser criador. É verdade. Portanto, esta é a minha poesia. Não resta muito, mas o descarado, que aqui apareceu o primeiro descarado, pode vir acabar a garrafa. E agora vamos ver quem é que é o descarado. Podemos um brinde à vida, não é? Exatamente, é isso. Brinde à vida, A nossa saúde. O meu poema está aqui, eu posso complementá-lo. Exatamente. Pode e deve. Um brinde à vida. Brindo com vinho bem encorpado à vida. Assim como a cada momento que vivi nesse meio tempo. Posso dizer que envelheci como o vinho, ficando ainda mais incrível com o passar do tempo. Sei que não estou bonita e maquilhada, nem a minha taça é apropriada, muito menos a minha roupa esfarrapada. Porém, a minha intenção é mostrar o quanto é bom degustar um bom vinho e deleitar-me com a vida. Faz bem para a pele e faz bem para a alma. Se de repente me convidares a sentar à tua frente para bebermos um vinho calmamente, seria interessante, mesmo sabendo que eu ia correr o risco de me embriagar na beleza dos teus olhos. Certamente que iria levar o teu sorriso desse momento eternamente guardado no meu pensamento. O vinho, assim como os amores, deve ser apreciado com toda a calma do mundo, sempre deixando algo para o amanhã para ter mais um bom momento. O vinho alenta o espírito e a boa disposição. Bebe um copo de vinho sentado num recanto ao clarão do luar, talvez a lua te venha acompanhar. Bebe na festa ou na solidão, bebe por cultura ou por educação, bebe vinho porque, bem, tu encontrarás uma razão. Procura ser feliz ainda hoje, pois tu não sabes o dia da manhã. A vida é feita de instantes. Uma centelha que muda tudo. Uma flor que nasce, outra que murcha, um diamante, uma pedra bruta, um riso que parte, outro que chega, um olhar que ri, outro que consola. A vida é feita de esperança. Uma mão que estende, outra que alcança. A vida é feita de agora. Vive-a antes que ela vá embora. Exército imenso, inconfortável, numeroso, o das mães e mulheres da terra portuguesa, que embalam no regaço, com doce singeleza, futuros defensores de um nome glorioso. Mulheres que chorais, o pranto dá tristeza, dá dor sem ter fim, dá saudades sem igual. Os soldados não morrem, pois ter a certeza, podeis ter a certeza, quando caem heróicos no nosso Portugal, a sua alma ressoa em nós, como nos reza
o seu nome soa em timbres de cristal. Hino, primeiro cabo de... Condutor autopota. Reconstituição da Força de Trabalho Maria Velho da Costa. Elas são 4 milhões. O dia nasce. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café. Elas picam cebolas e descascam batatas. Elas migam sêmias e resto de comida azeda. Elas chamam ainda escuro os homens, os animais e as crianças. Elas enchem lancheiras e tarros e pastas com cola e latas e buchas e fruta embrulhada num pano limpo. Elas lavam os lençóis e as camisas que hão de suar-se outra vez. Elas esfregam o chão de joelhos com escova de pia assada e sabão amarelo e correm com os insetos para que não venham a adoecer os seus enquanto dormem. Elas brigam nos mercados e praças por mais barato. Elas contam centavos. Elas costuram e enfiam malhas em agulhas de pau com as lãs que hão de manter no corpo o calor da comida que elas fazem. Elas vêm com um cântaro de água à cinta e um molho de gravetos na cabeça. Elas limpam as pias e as tinas e as coalheiras e os corrais. Elas acendem o lume. Elas migam hortaliça. Elas desencardem o fundo dos tachos. Elas passejam meias e calças e camisas e outra vez meias. Elas areiam um fogão com palha de aço. Elas calcorreiam a cidade a pé, à chuva, porque naquele bairro os fatos macacos são caros. Elas correm esbaforidas para não perder o comboio, o barco. Elas pousam um cesto e abrem a porta com a mão vermelha. Elas põem a tranca no palheiro. Elas enterram o dedo mínimo na galinha a ver se tem ovo. Elas acendem o lume. Elas mexem o arroz com um garfo de zinco. Elas lambem a ponta do fio de linha para virar a camisa. Elas enchem os pratos. Elas pousam o alguidar na borda da pia para aguentar. Elas arredam a coberta da cama. Elas abrem-se para o homem cansado. E elas também dormem. Vejam bem, quantos povos há crucificados pelo poder financeiro global, pelo poder financeiro global, e ninguém ouve os rios gemer maltratados, ouve os gritos da fome total, ouve os gritos da fome total. Ouçam bem, a revolta da terra e do mar, aos ataques da nossa demência, aos ataques da nossa demência. E ninguém chama os povos de novo a cuidar do planeta com sábia ciência, do planeta com sábia ciência. E se houver quem derrube umas torres altíssimas e exploda comboios na via, logo alguém faz sermões às pessoas cativas para assim os manter na apatia. Para assim os manter na apatia. Quando alguém se levanta contra a idolatria do dinheiro e da religião, logo tem contra ele a ideologia de quem mata a revolução. De quem mata a revolução. Do poder, nada temos de bom a esperar. Todo ele é mentira assassina. Todo ele é mentira assassina. Se então vamos pôr o poder a mandar, caminhamos para o extermínio. Caminhamos para o extermínio. E se houver quem derruba umas torres altivas e exploda comboios na via, logo alguém faz sermões às pessoas cativas para assim os manter na apatia. Os ninguém, sem trabalho, sem casa, sem pão, sem afetos, sem sonhos, sem paz, sem afetos, sem sonhos, sem paz, são quem vem
com os ventos da insurreição que até os impérios desfaz. Que até os impérios desfaz. Quem quiser esta terra, este mundo salvar, tem que agir como haja parteira. Tem que agir como haja parteira. Nunca ser Madres Teresas prontas a ajudar, grandes máfias de hábil maneira. Grandes máfias de hábil maneira. Quem viver como o sopro que habita Jesus, cresce em ser graça e liberdade. Cresce em ser graça e liberdade. Se eu viver perseguido, o diabo é luz que liberta toda a humanidade. Que liberta toda a humanidade. Só assim, corpos pão que se dão a comer, somos homens, mulheres integrais. Somos homens, mulheres integrais. E por fim, são de vinho dado a beber, somos homens, mulheres para os demais. Somos homens, mulheres para os demais. Estamos a ouvir, ele dizia. Poemas do meu viver, de Claudino. Jovem. Tu és o jovem da era incompreensível. És o jovem da quimera inverosímil. És o jovem da ruptura admissível. Se lutares com mais loucura, tudo é possível. Tu és o jovem do tempo incompreendido. És o jovem do momento apetecido. És o jovem que disputa enraivecido. Se queres vir para a luta, conta comigo. Aqui vai umas palavrinhas sobre comida. Ora, está. E sobre a minha terra. De alguém que alguns de vocês conhecem. Tentem adivinhar. Alimenta-se o rebanho para criar o bom ano. Num processo ancestral, dá-se início ao ritual. Horas de preparação com vinho, alho e limão. Arde a lenha a crepitar no forno para o assar. Sai o arroz da sacola para encher a caçarola. Se o forno está quente, põe o anho na trempe. A assadeira a fervilhar e o anho nela a pingar. Depois da porta fechada, prepara-se a salada. Ouve o forno a fervilhar se o anho está a loirar. Com saber e cuidado, confere se está assado. O vinho verde da região deve estar ali à mão. Mete o prato, faca e garfo, o copo e o guardanapo. Arroz vai na caçarola com rodelas de cebola. Reúne-se a confraria com o belo traje do dia. Recordai aos presentes, os amigos ausentes. Oriente-se o mais novo com saberes do povo. Zeladores desta tradição dão início à sessão. Deve estar a mesa posta como a gente gosta. Os garfos vão tilintar nos pratos a transbordar. Fala-se disto e daquilo e ganha-se mais meio quilo. Só isso é verdade. Ouve-se do Presidente um discurso pertinente. Reunida a conferência, dá vivas à Presidência. Na festa haja alegria, reina paz e harmonia. O marco de Canaveses e a honrada confraria. Isto também foi escrito quase há 50 anos e o sentimento de há 50 anos que este poema nos transmite hoje é igual. O poeta só única e simplesmente chamou-lhe poesia. A noite lentamente passou. Amanhece. Por entre a aurora da manhã chegas tu e vens envolta na brisa. Amanhã veste o seu manto de azul. Começa um novo dia que entrou com orgulho para ti, sem reparar nesta nuvem negra que me envolve.
Como está fresca a manhã de abril? O sol já desponta das montanhas, tu aproximas-te. Já te sinto pedir em passos volúveis. Que novo poema me vais dizer? Falar-me às do silêncio, sentir-me nas minhas mãos a bruma desaparecer. O sol, com os seus raios ardentes que trazem o calor, nasce suave. Todavia uma estrela ficou por desaparecer. E tu quase a meu lado. E eu com o sol, com a aurora, com o amanhecer. Eternidade. Terei eu agora o belo momento do teu aparecer? O céu está lindo e um raio de luz infiltra-se através da janela. Amanhece. O dia desperta. Mas tu não estás. Contudo, não estou só. Resta-me a aurora, o meu sol e a minha luz. Resta-me o silêncio, resta-me uma estrela. Restam os meus sonhos mesclados de azul. Resta a tua imagem que ficou gravada em mim. Quem te escreveu isto? José Calvino. Vou apanhar assim. Espera aí. As coisas que errei na vida são coisas que acharei na morte. Porque a vida é vivida entre quem sou e a sorte. As coisas que a sorte deu, levou-as elas consigo. Mas as coisas que sou eu, guardei-as todas comigo. E por isso, os erros meus, sendo a má sorte que tive, terei que os buscar nos céus, quando a morte tirar os véus, à inconsciência em que estive. Fernando Pessoa. Chama-se Ironia 3, este poema. Aliás, tudo que está aqui é tudo de ironia, tudo que está aqui escrito. E esta Ironia 3, eu vou ler só isto. Só conto verdades de ficção, quero os ouvintes atentos. As verdades reais todos as conhecem, não são interessantes. Baseiam-se todas na mesma tragédia, a tragédia pessoal. Admito que se usem armas. Admito que se usem armas para defender a verdade. Eu uso alguns 10,5. Ou até um vírus. No fundo, se é fictícia, o sucesso é completo. Até porque a verdade, a única verdade, é a minha. Sendo uma verdade de ficção, e sendo minha, é indesmentível. Tenho-a visto ser defendida em vários quadrantes filosóficos, ou até em manifestações, e em debates também, por exemplo, nas circulaturas da verdade, ou nos opinativos semanais. Fico com os ouvidos colados ao ecrã a ouvir a minha verdade. São essas as verdades que eu gosto, principalmente as que são desmentidas. Mas isso é muito mais tarde, depois do objetivo alcançado. O poema chama-se Em Terra de Cegos, é do Padre Mário. Em terra de cegos quem tem um olho é rei. O provérbio é popular, e quando diz rei, diz poder. O pior de tudo é que parece natural que em terra de cegos quem tem um olho seja o rei, o poder. Mas é o que há de mais antinatural, porque uma terra de cegos não é necessariamente uma terra de incapazes. Haver um que tenha um olho pode dar-lhe à partida uma capacidade em relação aos demais, mas não lhe dá nenhum poder, pelo contrário, dá-lhe uma específica responsabilidade, a menos que aquele que numa terra de cegos tenha um olho se torne um escroque. As populações, por mais cegas que sejam, e são a esmagadora maioria em qualquer sociedade, podem não ser e não são escolarizadas, e menos ainda licenciadas, ou mestres, ou doutores, mas isso não significa que sejam um desperdício, e menos ainda um peso para a sociedade. Só minorias escroques é que pensam que sim, e acabam por se constituir em minorias de poder sobre as populações, quando deveriam ser minorias parteira das populações.
uma do António Leix. Força. Ao sentir tremer o trono, para o mundo não fez segredo. Prometeu, talvez por medo, que dava o seu a seu dono. Este sujeito é capaz de nos fazer 1000 promessas, mas fez-nos tudo às avessas das promessas que nos faz. Mas eu não sou quem procuras, sei contra a tua vontade, que me mentes quando juras, que me dizes a verdade. Prometem-nos é tudinho, liberdade, lar e pão. Como se o mundo inteiro, inteirinho, não soubesse o que eles são. Continuo sempre. Depois da noite, o dia. A eternidade. A bênção de acordar e de ter vida. Olhar e descobrir a eternidade em cada contingência renascida. A música concreta dos ruídos. A frescura dos frutos orvalhados. O perfume da brisa que perpassa. E os sentidos felizes e excitados como podencos que farejam caça. Assim, dentro de nós o sol nascesse e apagasse nessa madrugada a teimosa e penosa consciência da existência passada. Miguel Torres. Você às vezes critica-me da minha poesia ser pouco inteligível, digamos assim. Então isto volta a ser ironia. É a ironia 2. Só para responder porque é que eu reajo a certas coisas ao contrário daquilo que você pensa que eu vou reagir. E começo logo pela primeira frase. A minha inteligência é artificial. Nem tenho a idade que pensava ter. Introduziram-me chips na juventude, inclusive das vacinas gerais com todos os antídotos, e por isso sou imune. Sou conduzido por controle remoto. Logo, não tenho acidentes. Não sei como é que partiu o pulso. Já isto é uma parte. O que é esplêndido. Apenas os pensamentos são meus. Embora, logicamente, sejam formatados. Filipe, desculpa desta ironia. Também soube que sou robotizado, o que permite alguma liberdade. Creio que pertenço a um formato entre o alfa e o beta, o que não representa perigo nem para a humanidade, nem para mim. Claro que não posso colocar o botão em off, não posso desligar. Fui feito nos anos 50 do século XX com as tecnologias do pós-guerra, principalmente as dependentes. Eu podia acrescentar aqui, já agora são à parte, o LSD, a cocaína, não é? Mas não me foram atribuídas missões. Apenas tive de obedecer. Foi um pouco mais difícil do que agora. É que agora todos obedecemos sem reclamar. Foi comigo em laboratório que as técnicas de controle evoluíram. Por isso, extraíram-me a inteligência natural, completamente ineficaz no futuro, como se prova já hoje. Bons tempos em que a minha inteligência era só artificial. Ainda a tinha. É ruim. Mesmo artificial, como eu tinha algum. Há um poema que se transforma numa música. Nós estamos a falar muito da década de 60, de 70, e há um poema que revela muito também desta época, desses tempos, que Pedro Barroso fez uma música que se chama Telefonia. E é um poema, é uma hino à simplicidade. Telefonia de Pedro Barroso.
A tua vida é entre o gado e a paisagem. Levantas-te de madrugada para a ordenha, pões uma manta ao ombro para a viagem, quando ainda há brumas de aurora na montanha. Sem mais tempo e sem mais vida para viver do que os assuntos do rádio dia a dia, nos campos tudo pode aparecer, mas no bolso nunca te falta a telefonia. Tanta gente inteligente a comentar, desgraças lá tão longe a acontecer, tudo em terras que nunca irás visitar, mas tu gostas de ouvir tudo para saber. Olhas o feno mais fino do lugar para os borregos acabados de nascer, que ainda não mamam, mas já querem tasquinhar, e é um gosto vê-los saltar e crescer. Aos domingos vais à feira negociar e regateias com prosapia e teimosia, trazes pilhas que aproveitas para comprar, não te fosse falhar a telefonia. O tal mundo que assim ouves é distante, bem mais longe dos teus olhos este além, mas se trepas aos cumes importantes, és tu quem olha o mundo com desdém. Para abrir, uma cabana ao relento, para farnel, umas migas à maneira, e para parceiro, um serra de aires atento. Vem a noite, e ele enrosca-te à lareira. Não és rico, talvez nunca serás, mas tens o pôr do sol ao fim do dia. Pastor e sonhador desde rapaz, basta-te ter no bolso a telefonia. Quando pasmam desta vida que assim fazes, solitário e sem ter grande companhia, eles não sonham tanta coisa que tu sabes e que te sai da pequena telefonia. Cabe na mão essa amiga sem ter prazo que te conta tudo aquilo que queres saber, e se calhar és feliz só por acaso, porque aqui és dono do teu viver. Tua amiga, tua guia, tua amante, tua dama, sempre pronta, companhia, dia e noite fica perto o que é distante. Tu podias lá viver sem telefonia. És um império. É sobre o império. É por ti que eu choro inconsolada. Deixaste que o dinheiro te possuísse e que o poder te dominasse. Tornaste-te rico e poderoso, inumano, pior que besta, sem entranhas de humanidade e sem ternura, um cão agarrado ao osso, que não suporta que outro cão se aproxime. Tudo em ti é mentira e assassínio. Até os projetos que concebes para gerar empregos são fábricas de morte, as tuas empresas. Os salários que pagas, exploração desenfreada. Fica envenenado tudo que tocas. E esse teu cínico gargalhar mata ainda mais do que o cão que reacida. O pior que te pode acontecer foi teres êxito nos teus negócios, juntares fortuna sobre fortuna, sem uma vez sequer olhares para o lado, a escutar o clamor dos que contrastaste como trabalhadores. O clamor deles por justiça ter-te-ia mantido humano. És um monstro. Domina-te por inteiro o poder. O dinheiro é o teu Deus maior, ao qual todas as manhãs pedes que te abençoe, e aos teus negócios avança sobre toda a folha como maior, sem dares conta de que vives rodeado de súbditos e vassalos. Devias ser um ser humano. És um império. E agora, para finalizar a minha intervenção, muito pequenino, Mia Couto. A alma é um vento. Pode cobrir mar e terra, mas não é da terra nem do mar. A alma é um vento. E nós somos um agitar da folha nos braços da ventania. Liberdade.
prazer não cumprir o dever. Ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. Sol loira sem literatura. O rio, bem ou mal, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa é de tão naturalmente matinal como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa que está indistinta. A distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto à bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol, que peca só quando em vez de criar seca. Mais que isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Isto é de Fernando Pessoa. O que será para mim o dia de amanhã? É uma pergunta que baila na mente de todo aquele que for consciente. A resposta não se encontra em lugar algum, nem os maiores cientistas são capazes de a dar. Apesar dessa negativa, há uma resposta afirmativa que em nada contradiz aquela. O dia de amanhã será aquilo que eu queira que seja, ou pelo menos aquilo que eu tento que ele seja, pois é cada um que compete dar realidade e sentido à sua existência através das obras feitas em cada dia que se viva. Contra tudo e contra todos, quando me meteram no ecoponto, estavam muito longe de imaginar naquilo que eu me ia transformar logo a seguir.